Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Qualidade de Vida, uma produção do mestrado de Saúde Coletiva da FURB. Eu sou Joélia, psicóloga, mestranda do Programa de Saúde Coletiva. Olá, eu sou Andréa, assistente social e mestranda do Programa de Saúde Coletiva da FURB. Gerar pesquisa, conhecimento, extensão, incentivar a cultura e contribuir com as comunidades que fazem parte do seu entorno são alguns dos deveres da universidade. Pensando nisso, o podcast de hoje nós iremos debater sobre a associação entre a polifarmácia e a capacidade de idosos funcionais comunitários residentes em municípios no estado de Santa Catarina. Isso mesmo, e quem vai falar como e quando aconteceu esse estudo é a nossa convidada de hoje, a Ana Beatriz. Muito obrigada, Ana, por ter aceitado o nosso convite. Nós ficamos muito felizes, né? Muito obrigada por estar compartilhando esse conhecimento, esse belo trabalho que foi desenvolvido. Obrigada, Andréia. Olá. Ana, a gente sempre pede para o convidado, a convidada, falar um pouco do seu currículo, do seu trabalho, né? Pode falar um pouco do seu currículo para a gente estar conhecendo melhor, te conhecendo? Sim, claro. Primeiro eu quero agradecer, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, sendo entrevistada por vocês. Nas outras temporadas, geralmente eu estava no lugar de vocês entrevistando, outros mestrandos ou profissionais de saúde aqui de Blumenau. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a minha dissertação de mestrado. Então, eu sou farmacêutica, eu me formei aqui na FURB. Logo depois que eu finalizei a minha graduação, eu já ingressei no mestrado, também aqui na FURB, no programa de pós-graduação em saúde coletiva. Ao envelhecer, pode haver ocorrência de múltiplas doenças e o uso concomitante de vários medicamentos na população com 60 anos ou mais. E contribui para a redução na capacidade intrínseca, comprometendo a autonomia e a independência dos idosos. Ana, inicialmente nós gostaríamos de saber onde e quando que o seu estudo foi realizado. O meu estudo da minha dissertação, ele utilizou dados do CHIP Brasil, que é o estudo de condição e vida em saúde em Pomerode. Então, os dados do meu estudo, eles foram coletados de 2014 a 2018, que foi na linha de base desse estudo em Pomerode. Outra questão, que a gente traz, que a gente observa lá no seu trabalho, é que você traz uma palavra que é pouco conhecida no nosso dia a dia. A gente não costuma falar ou usar esse tema, que é o polifarmácia. Então, a gente gostaria de saber o que significa, o que é o polifarmácia, o que quer dizer polifarmácia no teu trabalho. Sim, então, a polifarmácia no meu trabalho, ela foi caracterizada como o uso de 5 medicamentos ou mais. Mas se a gente for pesquisar isso na literatura, existe conceitos sobre polifarmácia que são de 4 medicamentos ou mais. Para a minha dissertação, eu escolhi 5 ou mais medicamentos. Outro tema também que eu acabo discutindo na minha dissertação é sobre a capacidade funcional, que às vezes muitas pessoas já podem ter escutado esse tema, mas talvez a gente não saiba muito certo o que é. Então, a capacidade funcional, no meu estudo, ela quer dizer se a pessoa ela é capaz de estar conseguindo desenvolver as suas atividades básicas ou instrumentais de vida diária. Então, se essa pessoa ela está conseguindo levantar da cadeira ou da cama onde ela está, conseguindo tomar um copo de água, ou se ela consegue também, na questão instrumental, sair de casa sozinha, conseguir se localizar, conseguir ir no banco, cuidar das finanças dela, conseguir memorizar, por exemplo, os medicamentos que ela precisa estar tomando, tudo no horário certinho, nas posologias corretas. Esse também é um outro conceito que eu acabei trabalhando. E é bem importante, Muito importante. Ana, como que foi analisado a associação da polifarmácia e a capacidade funcional dos idosos participantes da sua pesquisa? A gente utilizou uma análise estatística com a regressão logística para a gente estar conseguindo ver essa associação, se estavam ou não associados, e a gente também percebeu que teve uma associação entre os idosos que participaram do estudo, que tomavam 5 medicamentos ou mais com a capacidade funcional deles. E a capacidade funcional do estudo, ela foi
é investigada na metodologia, eu até descrevo na dissertação, com o questionário SF36, que é um questionário sobre qualidade de vida, mas o primeiro bloco dele engloba 10 questões que é sobre capacidade funcional. Então, como essa temporada do podcast é sobre qualidade de vida, né, eu tinha que comentar essa parte de como que a gente Tem tudo a ver. coletou, né? E aí era de uma escala de 0 da pior capacidade funcional para sempre a melhor capacidade funcional. Aí então os participantes eles iam respondendo nas questões e de acordo com essa escala. Fala um pouco mais sobre esse estudo, né? É o estudo Vida e Saúde em Pomerode. É isso? Isso, Que estudo é esse? é um estudo que é desenvolvido pela FURB, com parceria com a Universidade de Greifswald, lá da Alemanha. Tem até um episódio já fazendo propaganda da outra temporada do podcast, que o professor Hernani, nosso professor do mestrado, né, o coordenador, ele participou, ele veio aqui e conversou comigo sobre o chip. Então, se alguém tem curiosidade de saber mais, pode ir lá no YouTube do canal FURB, na nossa pastinha do podcast Saúde Coletiva, que tem esse episódio lá gravado. Mas, como eu já comentei antes, né, essa parceria entre as duas universidades. Então, eles acabam fazendo pesquisa com os participantes, né, da cidade de Pomerode. Na minha pesquisa, eu usei os participantes de 60 anos ou mais, que foi 511 participantes que participaram. Mas tem um banco de dados enorme, eles investigaram várias questões sobre essa população, né, ali de Pomerode. E eles faziam assim a pesquisa, eles entravam em contato se a pessoa aceitava participar. Eles iam na casa da pessoa, a pessoa assinava, né, o termo de consentimento livre e esclarecido, e eles aplicavam questionários, que era uma parte do processo da pesquisa, né? Aí a outra parte, as pessoas eram trazidas para a policlínica da FURB, e aí realizava mais uma bateria de exames ali na policlínica. Aí já a parte de uso de medicamentos, do chip, que foi o que eu usei, né? Eles respondiam essas questões durante a entrevista domiciliar. Isso tudo gratuito. Tudo gratuito. Para a população de Pomerode, né? Dá uma olhada lá no outro episódio que vocês vão conhecer, vão ver um pouco mais sobre esse estudo, né? Isso. E a Ana vai estar como entrevistadora? Vou. Mas que legal. Ana, e afinal, vai existir uma associação entre a polifarmácia e a capacidade funcional desses idosos? Sim, no estudo a gente encontrou que tem, que conforme a pessoa vai tomando mais medicamentos, a capacidade dela vai estar diminuindo, sim. Qual é a importância desse teu estudo? Qual a importância desse estudo para os profissionais de saúde? Isso é bem interessante, não só para os acadêmicos, para os estudantes, mas também para os profissionais que estão nos assistindo, para eles entenderem também a importância desse teu trabalho. Então, eu acho fundamental, porque como já comentaram no início, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo, né, alguns problemas de saúde, a gente vai precisando estar tomando medicamento, e às vezes chega numa parte que a gente está tomando 5 ou mais medicamentos. É comum a gente ver idoso com uma caixinha, né, cheia de medicamento. Então é importante, né, o profissional de saúde, ele saber, por exemplo, quantos medicamentos essa pessoa está tomando, né? Se às vezes ela não leva a prescrição médica, ele questionar, ou sempre que esse idoso, se ele já tem alguma dificuldade com a questão de medicação, levar algum parente junto para uma consulta médica, para esse parente dele, né, que sabe as medicações que ele está tomando, conseguir investigar sempre. Porque, por exemplo, às vezes um idoso que está com uma capacidade funcional comprometida, ele não vai estar conseguindo tomar as medicações dele no horário certo, da maneira correta. Tem muita embalagem de medicamento, blister que são iguais, muito nome de medicamentos que são parecidos. Então, falando assim, o azulzinho, então é o branquinho, a maioria é branquinho. Então isso é muito complicado. Então, por isso que é importante eles estarem cientes, porque, por exemplo, às vezes uma medicação para um idoso que tem insônia que ele está tomando à noite, que esse é um exemplo assim mais fácil para a gente estar, né, associando e percebendo com a capacidade funcional. E ao invés de ele tomar essa medicação à noite e já deitar na cama, para não ter um risco de queda, algo nesse sentido, sonolência, para fazer alguma atividade, ele acaba tomando esse medicamento de manhã, porque ele acha que clonazepam, que é para dormir, é um medicamento para pressão.
E aí ele acaba aumentando muito o risco de queda dele, né? E tem aquela outra questão do prontuário. Às vezes ele vai num especialista, né? Às vezes até fora do município, vai num pronto-socorro e vai na unidade básica de saúde. E esses prontuários, eles, né, muitas das vezes eles não são ali interligados, e os profissionais, se não estiverem questionando, às vezes essa medicação vai se repetir, né? Vai. Aí ele acaba tomando às vezes 3 vezes o mesmo medicamento e não tem necessidade, né? Isso. Acreditamos que conseguimos tirar várias dúvidas, né? É um tema bastante importante. Nós queremos agradecer a todos que estão envolvidos na elaboração desse podcast. Queremos agradecer também a audiência. Queremos agradecer também a Ana Beatriz por ter aceitado o nosso convite e vir falar sobre esse tema. E aguardamos você novamente, né? Para uma outra entrevista, tá? E obrigada. Então ficamos por aqui com mais um episódio de podcast, né? Saúde Coletiva. E aguardamos os próximos episódios. E esses vídeos, esses encontros, eles são feitos a cada 15 dias, está sendo gravado. Então, contamos com a presença de vocês, contamos com a audiência de todos, para a gente estar passando conhecimento, trazendo mais atualidades, mais questões importantes para o conhecimento, para o crescimento profissional de toda a comunidade, né? E agradecemos mais uma vez a Ana e a todos. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Joélia. Andréa também. Obrigada. Obrigada.